Hoje nós vamos continuar nossa série, né? Estamos começando esse ano falando sobre o centro da vontade de Deus. E hoje nós vamos tratar o último homem do livro de Gênesis. Falamos sobre Abraão e Isaac, né? O Felipe trouxe para a gente, falando sobre Abraão e Isaac. E hoje nós vamos começar a falar sobre José. E eu intitulei essa mensagem de José, o justo sofredor. São características que me chamam a atenção. Amigo, você pega minha água, por favor? O justo sofredor. São características que me marcam sobre a vida de José. É um dos homens mais relevantes na Bíblia, no meu entendimento. Obrigado. E eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos fazer um resumo de como foi a vida de José e tentar pensar princípios para a gente aplicar na nossa vida hoje, através da vida desse grande homem, um dos maiores da Bíblia, no meu entendimento. José, gente, começa aqui no capítulo 37, ele começa com os sonhos, né? Os famosos sonhos de José. Ele começa a ter sonhos e aí ele cai na armadilha de compartilhar esses sonhos com os seus pais, com seu pai, com seus irmãos, e esses sonhos vão despertar o ódio dos seus irmãos. Então a história dele começa com uma história de ódio. Os seus irmãos começam a odiá-lo. No versículo 4, Gênesis 37, 4, diz o seguinte: quando seus irmãos viram que o pai, Jacó, gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então José compartilha os seus sonhos com seus irmãos, né? Ele teve 2 sonhos basicamente, um dos feixes que iriam se curvar diante dele, que era o outro feixe, e aí os seus irmãos e o seu próprio pai falam: você está querendo dizer que você vai governar sobre nós? O mais jovem, o menininho, falando algo desse, muita arrogância, né? E os seus irmãos começaram a odiar José. Por causa de uma outra razão também. José falava para o pai sobre os problemas dos seus irmãos. Então José, ele tinha essa característica de justiça. Ele não se omitia. Ele falava: olha, Judá, Benjamim, Zebulon, eles estão fazendo isso, pai, isso não é certo. Então seus irmãos começaram a odiá-lo por causa da sua justiça, por ele apenas expor aquilo que os seus irmãos faziam de errado. E a história dele começa então com ódio, começa com sofrimento, né? E aí no versículo 28 do mesmo capítulo 37, a gente vê o que acontece quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram. Os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam. Por quê? Porque eles ficaram com tanta raiva dele que eles julgaram ele num poço querendo matá-lo. Só que eles pensaram: pô, se a gente matar o nosso irmão, como é que nós vamos lidar com o nosso pai? E eles tiveram uma outra ideia: a gente ainda pode lucrar com ele. Então vamos vender ele como escravo. E aí José ainda rende lucro para os seus irmãos. Ele é vendido como escravo para os ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal ele é nosso irmão, e do nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Então, quando os mercadores ismaelitas de Midian, versículo 28, se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata para os ismaelitas, que o levaram para o Egito. José, então, é esse link, ele é o último personagem mais importante de Gênesis, que vai fazer o link do livro de Gênesis para o livro do Êxodo, porque o Êxodo vai ser a saída do povo da escravidão do Egito. E quem vai para lá primeiramente? José. Ele é o elo, né, que vai fazer esse link do Gênesis para o Êxodo. Então ele é vendido como escravo, mais sofrimento. Ele começa sendo odiado, ele é vendido como escravo. E aí no capítulo 39, capítulo 38 dá uma pausa na história, no capítulo 39 volta a falar de José e diz o seguinte: olha, ele havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, e o capitão da guarda comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José.
O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando o senhor egípcio, percebeu que o Senhor estava com José, né, estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. E confiou tudo que possuía a ele. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então a história de José é cheia de altos e baixos, gente. Então ele começa sendo odiado, começa sendo vendido, e aqui já vem o primeiro alto da vida dele. Ele começa, por causa da sua justiça, a agradar os egípcios, o Potifar, e ele é colocado como administrador da casa dele. Então, esse ponto alto vai ser, inclusive, o ponto que vai gerar um outro problema que vai abaixar mais uma vez na vida dele. Então, agora ele experimenta algo bom na sua vida e ele prosperava em tudo. Tudo o que ele fazia prosperava. Por quê? Versículo 2. O Senhor estava com José. Então, meus irmãos, se o Senhor estiver com a gente pode passar qualquer coisa, que nada mais importa. Nada mais importa se estamos sendo odiados, se vamos ser vendidos como escravos, ou se vamos ser colocados como governador. Nada disso importa. O que importa é que o Senhor está conosco. E José começou a experimentar isso. Ele estava dentro do poço com Deus, estava como administrador da casa do rei do Egito. Mas o que importava era, o Senhor estava com ele. Não importava onde ele estava. O que importava era que o Senhor estava com ele. E ele prosperava em tudo. Ele florescia, independente de onde ele estivesse. Dentro do poço, como escravo, ele florescia. Como governador, mais ainda, porque ele tinha mais recursos nas suas mãos, ele tinha mais capacidade, mais ferramentas. Então não importa onde nós estamos, o que importa é se o Senhor está conosco. Se ele está conosco, nada mais importa. Nós vamos florescer onde quer que estejamos. E aí no capítulo 41, ele se torna governador de todo o Egito, gente. Ele tem aquele problema antes disso, né? Ele tem aquele problema com a esposa do Potifar. Ela começa a dar em cima dele. Ele foge da mulher, um sinal de masculinidade, né? A gente falou ontem sobre masculinidade. E a masculinidade, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é exatamente isso, é fidelidade a Deus. Então não é você ser o garanhão, não é você pegar todo mundo. Masculinidade, segundo Jesus, é você ser fiel a Deus. Antes de casar e depois de casar, sendo fiel à sua esposa. Isso é ser homem. E ele era homem. O cara era homem. Ele era de boa aparência, a Bíblia fala isso. E a mulher do Potifar começou a dar em cima dele. E aí ele, como um homem que era, obviamente, e ele era solteiro ainda, hein? Ele ainda era solteiro. O que ele fez? Fugiu. E aí na rodinha dos amigos, provavelmente ele ia ser zombado. Ah lá, mariquinha, não gosta de mulher. Mas ele sabia quem ele servia. Ele sabia quem ele prestava contas. E ele sabia que ele era homem. O caráter de homem dele exigiu ele essa postura. E ele fala o seguinte, como eu vou pecar contra Deus? Ele não estava nem preocupado com o que iria acontecer, se ele iria engravidar a mulher, se o Potifar ia brigar com ele. Ele estava preocupado com desagradar a Deus. E aí, ele vai ser preso. Né? Ele vai ser preso por causa disso. A mulher acusa ele injustamente. A mulher de Potifar acusa ele injustamente. E aí vem mais um baixo na vida de José. Ele é preso. E fica, sabe quanto tempo, gente? 2 anos preso. Vamos lá comigo. Capítulo 41, verso 41. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Era como se fosse assinatura, gente. O faraó assinava os documentos, naquela época, com esse selo, e entregou isso na mão de José.
Ele foi o segundo maior do Egito, a maior potência da sua época. Então esse homem, que ora estava no poço, ora estava sendo odiado, foi colocado como administrador da casa do faraó. E aí a sua justiça o condenou, ele foi preso novamente, ficou 2 anos na prisão, injustamente. E aí tem aqueles sonhos lá da prisão, os homens esquecem dele, o copeiro, em vez de levar a mensagem para o Potifar, ele esquece de José e ele fica lá 2 anos sofrendo injustamente. Mas aí um dia ele revela o sonho do faraó e o faraó, mais uma vez, o coloca ele como governador agora de toda a terra do Egito, não da sua casa. Aquilo foi só o estágio. Agora ele foi colocado como governador de toda a terra do Egito. Por quê? Porque ele foi fiel no pouco. Ele foi fiel lá no poço, ele foi fiel na casa do Potifar, e agora Deus o colocou sobre muito. Por quê? Porque ele foi fiel no pouco. Isso é maravilhoso. Ele teve agora credibilidade para governar sobre muito. E aí, gente, a história continua. Tem aquela ideia de 7 anos de fome, 7 anos de seca, né? 7 anos de fartura, primeiramente, 7 anos de fome. Faraó coloca ele exatamente para administrar esse período da terra do Egito. Ele administra muito bem os 7 anos de prosperidade, armazena recursos para suprir os outros 7 anos de fome. Que quem iria sofrer com isso? Jacó, Israel, o útero do Messias. Então Deus está por trás de tudo. Deus está por trás disso tudo. E o próprio José vai reconhecer isso. Deus não perde o controle de nada. Deus sabia como ele iria usar aquela maldade dos seus irmãos. Deus é Deus, ele é soberano, ele vê tudo. E aí, no capítulo 45, ele administra tudo isso, o povo de Jacó, né, os seus irmãos, vêm ao Egito procurar comida, e aí, depois de muitos anos, ele tem um encontro com seus irmãos, que o venderam lá atrás, quando ele tinha por volta de 15 anos. Quando ele começa a governar o Egito, ele tinha por volta de 30 anos. Então, depois de 15 anos, ele encontra os seus irmãos que o venderam. Imagina a sede de vingança, né? Oh, meu Deus, agora tem oportunidade. E aí, o que José faz, gente? Perdoa os caras. Ele faz toda aquela trama, faz toda aquela encenação para que eles aprendam, né? Faz eles voltarem sem José, sem Benjamim, que era o irmão dele, por parte de mãe. E os irmãos dele começam a ficar aflitos. Não, tá vendo? Nós vamos fazer aquilo com José. Olha o que Deus está fazendo com a gente. E aí eles vão e voltam várias vezes. E aí José fala o seguinte, não, então eu quero ver o seu pai. E aí eles falam, não, nosso pai é velho, então deixa Benjamim. E ele faz toda uma trama para que os irmãos aprendam um pouquinho a lição. E eles ficam perturbados durante todo esse processo. Mas quando ele tem oportunidade nas mãos de aplicar vingança, que seria justa, né? Vamos ser sinceros, seria justo. Mas a misericórdia falou mais alto. Por quê? Porque só Deus pode aplicar essa justiça. Ele é justo e santo ao mesmo tempo. Nós somos falhos. E aí José perdoa os caras e começa a chorar e fala, gente, vocês não precisam temer, eu não vou fazer nada contra vocês. Foi Deus que me trouxe para cá para salvar vocês, inclusive. Ele foi um instrumento de salvação para os próprios irmãos que o venderam como escravo. Então isso dá um tapa de luva na nossa justiça própria muito grande, né? Principalmente em época de eleição, que nós queremos matar muita gente, muito político. E a justiça e a misericórdia de José fala o seguinte, não, inclusive eu vou salvar a vida de vocês. Eu vou alimentar vocês. Pode vir todo mundo aqui para a terra de Gósen, vocês vão ter fartura ainda. Vou cuidar de vocês. Por quê? Porque José sabia quem ele servia, ele tinha o foco no lugar certo. Ele não era regido pelos seus sentimentos. É claro que, quando a gente lê a história, ele chorava, ele saiu. Quando ele encontrou os irmãos a primeira vez, ele saiu chorando. Por quê? Dentro dele, provavelmente era um misto de sentimentos, de raiva, de ódio, de alegria por ver os irmãos. Mas ele colocou isso tudo nas mãos de Deus e falou, Senhor, me ajuda. E aí, provavelmente Deus abençoou ele com essa dádiva da misericórdia. Por quê? Porque a justiça só pertence a Deus. E ele conseguiu perdoar os irmãos. Ele volta chorando, com o coração quebrantado. Então isso é um tapa de luva muito grande para a gente.
Então ele administra esse recurso e é usado para salvar uma nação da fome, mas principalmente dentro dessa nação, quem estava lá, gente? Jacó, Judá, que na sua descendência daria a luz ao Messias, o Salvador do universo, do cosmos. Então Deus tinha um propósito muito grande na vida de José, que era ser um instrumento para livrar aquele povo da morte. Por isso, gente, Deus abençoou tanto os patriarcas, porque eles viviam num lugar inóspito. Eles tinham que ter muito recurso para cuidar do útero do Messias. Porque daí a alguns 2000 anos iria nascer o Messias daquele homem, José, de Jacó, de Judá. Então Deus tinha que cuidar daquele povo naquela região tão inóspita. E aí eu tiro 3 lições da vida de José. Eu percebo 3 constantes na vida de José que eu queria que a gente desse um zoom agora a partir de toda essa história da vida de José. Primeira delas, sofrimento. É o ponto mais marcante da vida de José. Ele começa sofrendo o ódio dos irmãos, ele é vendido como escravo, injustiçado, ele vai para a casa de Potifar, ele é injustiçado pela mulher, fica preso injustamente 2 anos. Gente, é muito sofrimento. Sofrimento é uma marca constante na vida de José. E isso mostra pra gente o seguinte, nós cristãos, o sentido da nossa vida não é ser feliz. É agradar a Deus. É ser fiéis a Deus. Nós vivemos não por felicidade, mas por fidelidade. Enquanto a gente não entender isso e viver a vida buscando felicidade, nós vamos viver aquém do que a gente poderia. Não que a gente vá buscar a infelicidade também, óbvio que não. A questão é, qual é o foco central da nossa vida? Se você coloca a sua existência, todas as suas energias em ser feliz, você vai ser infeliz, não tem jeito. Porque é impossível ser feliz nessa vida. E aí eu lembro das palavras de Jesus em Mateus capítulo 3, 5, verso 3, quando ele começa o discipulado com seus discípulos. Ele está ali no Sermão do Monte. Ele vai começar a primeira lição. Gente, vocês querem ser discípulos? Bom, então vai. Aí chega uma multidão junto e Jesus fala, olha, primeira lição do Sermão do Monte, felicidade. Jesus começa o Sermão do Monte falando sobre bem-aventuranças. Bem-aventurado, e a primeira coisa que ele fala são os pobres de espírito. E a palavra ali de bem-aventurança é makarios, significa supremamente abençoado, afortunado, próspero, pessoa de sorte, feliz. Essa palavra é usada nas bem-aventuranças sobre os que recebem a benevolência de Deus. Isso é ser feliz, na perspectiva bíblica. Só que pensa comigo, quem era o público de Jesus? Judeus, aleijados, endemoniados, loucos, lunáticos, massacrados pelo Império Romano, pessoas que tiveram as suas posses tomadas ou queimadas pelo Império Romano em 63 a.C., e ali provavelmente tinham filhos e netos que os seus pais ou seus avós tiveram as suas casas queimadas, tiveram seus pais ou seus filhos ou seus avós mortos pelos soldados, tiveram as suas mães ou as suas vós estupradas pelos soldados romanos, pessoas pobres fisicamente, que tinham que trabalhar exaustivamente para pagar os altos e extorsivos impostos de Roma. Esse é o público de Jesus. Essas são as pessoas que Jesus está falando que elas são felizes. Olha que loucura, aparentemente, humanamente falando, um paradoxo. Jesus está falando para esse tipo de gente que eles são felizes. E o que Jesus está querendo nos ensinar? A felicidade cristã não tem a ver com sentimentos de alegria, de prazer, mas é um estado da nossa alma. É totalmente diferente. Essas coisas nos dão alegria, nos dão prazer, mas felicidade é um estado da alma. Independe das circunstâncias externas. Jesus está falando o seguinte, não importa se vocês são massacrados pelo império, se vocês foram abusados, vocês são felizes. Por quê? Por causa de algo que está por vir. Jesus tira a cabeça das pessoas de olhar para baixo e coloca o olhar delas para cima. Olha para cima. Só assim você vai conseguir ser feliz. Só assim. Jesus mostra àquelas pessoas que existe uma outra realidade,
para as quais elas devem fixar os seus olhos. É na eternidade. Lá que está a nossa esperança. Aqui nós vamos ter tribulações. E isso vai acontecer conosco. Tudo isso que vocês estão sofrendo. Então ele começa falando sobre felicidade, o seu discurso, o seu discipulado, porque é isso que a maioria das pessoas busca. É isso que a filosofia grega ensinava para as pessoas. E surgiram várias correntes filosóficas. Exatamente por causa do sofrimento. Os gregos também enfrentaram opressão dos macedônios. E aí eles começaram a pensar, não, então a gente tem que buscar felicidade. A gente não pode prender a nossa vida mais em mais nada nesse mundo. A gente tem que buscar felicidade. Aí surgiram várias escolas. E a mais famosa é o epicurismo, né? Que a função da vida, o sentido último, é buscar prazer. Mesmo que seja em coisas dignas, amizade, que era o caso de Epicuro. A nossa sociedade hoje não é hedonista. A nossa sociedade hoje, Epicuro, se viesse para cá hoje, ele ia ficar abismado. Ele ia falar assim, não é esse tipo de prazer que eu estava falando, não, gente. Eu estava falando de prazeres mais elevados, de pautar sua vida em amizades boas. Ele estava falando de coisas muito superiores. Mas ainda assim, da perspectiva de Jesus, pautar a nossa vida em buscar prazer é um problema. Por quê? Porque a gente vai ter tribulação em vários momentos. E esses prazeres são poços de água suja. E Jesus oferece para nós um rio de água viva, uma fonte. Então, Jesus daria um diálogo interessante, né? De Jesus com Epicuro. Quem sabe surge um livro, né? Gente, se a gente não tiver o nosso foco no lugar correto, que é a esperança do reino vindouro, que é a felicidade, é Makarios, nós não vamos conseguir terminar a nossa jornada bem. A gente pode até conseguir, mas capengando aquém do que a gente poderia, não vivendo uma vida plena como Jesus veio para nos dar. Então, felicidade é um estado da alma que independe de circunstâncias. Por isso, Paulo consegue, mesmo na mesma situação de José, louvar Deus numa prisão, numa masmorra. Por quê? Porque ele é feliz. Ele estava triste. Ele não estava tendo prazer, mas ele é feliz. Por quem ele é. Ele é filho. Isso basta. Isso é felicidade. Isso basta. Nós somos filhos. Acabou. Somos felizes, mas vamos ficar tristes. Tristeza é algo momentâneo. Então a gente tem que saber diferenciar prazer, que é algo muito rápido, instantâneo. Por exemplo, atividade sexual traz prazer. Diferenciar isso de alegria. Um filho traz muita alegria, mas um filho também pode morrer. Dura um pouco mais que o prazer do sexo, mas ainda assim é momentâneo comparado à felicidade, que é o estado de alma que vai perdurar por toda a eternidade. Então a gente tem que diferenciar prazer, alegria de felicidade. E nós somos felizes. Por isso, nós não nos importamos com o que acontece externamente. A gente é feliz dentro de um poço, sendo escravo ou governando uma nação. A gente é feliz em qualquer circunstância. Por isso que Tiago escreve lá em Tiago 1, 2 a 3. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então Tiago está falando o seguinte, olha, sejam alegres por estarem sendo provados. Por quê? Porque o nosso foco não está aqui nessa vida. O nosso foco está no resultado que isso aqui vai gerar. Então a gente se sente alegre, inclusive, por sofrer. Olha que paradoxo. Então, sofrimento não tira a nossa felicidade. E não tirou de José. Porque ele sabia em quem ele cria. A alma dele estava ancorada num solo estável, numa rocha. Segunda característica muito marcante na vida de José é a santidade perigosa. Eu já preguei sobre isso uma vez. A santidade perigosa, lá no livro de Daniel. E a santidade de José também era perigosa. Por quê? O que despertou o ódio dos irmãos? O fato dele trazer a justiça na casa dele, falar, olha, fulano não está sendo justo por causa disso, disso e disso. Era uma santidade perigosa. E foi o mesmo com Daniel.
Daniel, gente, lá no início da caminhada dele, por volta dos 15 a 20 anos, a Bíblia diz em Daniel 1, de 1 a 8, que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E o que isso poderia acarretar para ele? O rei poderia olhar, uai, que isso, meu filho? Você é escravo, você está achando que você tem direito de alguma coisa? Você é um escravo, nós somos lá e dominamos o seu povo. Você não tem direito mais. E aí o Senhor foi com ele. Porque assim como José, o Senhor estava com Daniel. Porque ele também era fiel como José. É outro homem, exemplo na escritura para mim também, Daniel. E aí lá em Daniel 6, os supervisores começam a ficar com inveja de Daniel e começam a querer buscar uma forma de atrapalhar a vida dele. E aí eles olham para a vida dele e não acham nada. Não acham nem uma rasura nos documentos que Daniel assinava, não acham nenhuma mentira, não acham nenhuma brecha. Aí o que eles tiveram que fazer? Inverter a lógica. Não, então nós vamos ter que criar uma lei para colocar algo que é bom como ruim para ele ser um transgressor. Olha isso. E aí incentivaram o rei a criar uma lei. Quem orar, que não for ao faraó, vai ser preso, vai ser julgado na cova dos leões. E aí, Daniel, por causa dessa inversão de lógica, aí sim ele é condenado. Só assim que conseguiram pegar o cara. Tiveram que inverter a lógica das coisas. Chamar o mal de bem e o bem de mal. Olha isso. E ele faz o quê? Não se amedronta. Ele ora de janela aberta. Porque ele também tinha um olhar focado em algo eterno. Ele tinha o seu olho voltado para o Deus de Israel. E aí, isso, gente, ele já tinha isso foi no reinado de Dario. Lembra do jovenzinho que se decidiu não contaminar com as iguarias do rei? Tinha por volta de 15 a 20 anos. Agora, isso aqui de Daniel 6 está acontecendo no reinado de Dario. Sabe quantos anos Daniel tinha, provavelmente? Entre 80 e 85 anos. Ou seja, o cara, além de fiel, ele era constante. Não era fogo de palha. A mesma decisão com 20 anos, ele teve com 80. Não vou deixar de orar ao meu Deus. E aí ele é julgado na cova dos leões. E aí Deus o livra por causa disso. Mas poderia não ter livrado, viu? Isso não é regra. A nossa santidade não é regra para nos isentar de sofrimento, né? Porque os mártires, os apóstolos, foram prova disso. Então não significa, não é uma teologia. A gente não dá para tirar uma teologia que a santidade vai te isentar de todo sofrimento. Já Daniel não sofreu, mas os apóstolos sofreram. Mas o mais importante é isso. Ele era constante. Dos 20 aos 80 até a morte, ele tinha a mesma justiça, gente. Ele tinha essa santidade perigosa, da mesma forma como José. E aí, gente, pergunta: se surgisse hoje uma lei que criminalizasse a leitura diária da Bíblia, a oração, o jejum, a ajuda aos necessitados, a oferta nas igrejas, nós seríamos condenados? Se a lógica do Estado muda e ele começa a condenar aquilo que a Bíblia incentiva, nós seríamos condenados? Como seria? Nós seríamos absolvidos ou seríamos condenados, como Daniel foi, por orar? Isso é a devoção perigosa. Por quê? Porque ela pode nos condenar. Se acontecer hoje o mesmo que aconteceu com Daniel, qual seria a nossa sentença? Lá no dia do juízo, no dia do juiz. Não, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não tem participação na comunidade, ele não ajuda os necessitados, está absolvido. Nesse caso, a gente deveria ser condenado também. Então tudo depende da lógica que está sendo imposta a nós, né? E Daniel, assim como José, tiveram essa santidade perigosa que os condenou. E por último, o terceiro ponto que me chama a atenção na vida de José é a prosperidade integral. Né? Lá no versículo 39:2 diz que o Senhor estava com ele e o prosperava em tudo. Tudo que ele colocava à mão, gente, florescia. Porque o Senhor estava com ele. E não tem como ser diferente.
E aí, as 3 áreas que eu acho que são fundamentais na nossa vida, assim, a espiritualidade, a nossa saúde e as nossas finanças. Porque não adianta ter finança organizada se a gente não tem saúde, né, gente? Já fizeram uma pergunta. Imagina, você tem R$ 1 milhão, mas não tem saúde, está numa cama. De que vale isso? Você daria esses R$ 1 milhão para levantar da cama, não é isso? Beleza. Agora, imagina que você tem saúde, mas vai para o inferno. O que adianta ter saúde e ir para o inferno, gente? É saúde momentânea, 30, 40, 70, 80. Mas vai para o inferno, o resto da vida, eternidade. Não adianta também ser saúde. Então, o primeiro passo, a primeira área que a gente tem que ser próspero é na nossa espiritualidade. E José era próspero. É exatamente isso que fundamentava a história dele. Por isso ele estava do mesmo jeito no fundo do poço e no governo de uma nação. Era o mesmo homem, próspero da mesma forma. Se tivessem deixado José lá no fundo do poço, ele ia começar a plantar, cavar, e o negócio ia florescer, ia brotar água, ia acontecer alguma coisa. Porque o Senhor estava com ele. Não importa onde ele estava. O Senhor estava com ele. E então, como está a nossa vida de oração? Como está a nossa leitura bíblica? Como está as nossas disciplinas espirituais? Quanto tempo a gente não tira um período do dia para jejuar? Jejuar, né? Não é ficar 8 horas sem comer. É jejuar. Ficar 8 horas sem comer, a gente fica para fazer um exame de sangue. Agora, jejuar, se abster de alimento, de bebida, de alguma coisa, e estar em oração. Quanto tempo a gente não faz isso? Quanto tempo a gente não tira momentos específicos para orar a Deus? A gente deve orar em todo o tempo, mas quantas vezes a gente não fecha a porta do quarto? Uma coisa não anula a outra. A gente tem que orar todo o tempo, mas é importante a gente fechar a porta do quarto também. E eu tenho visto uma geração, irmãos, converso muito com a Damares, né, nas aulas lá, eu tenho visto uma geração cada vez mais distanciada da Escritura. Uma geração que, quando lê a Bíblia, não lê com frequência. Inclusive, eu estou estudando isso agora, tem algumas pesquisas que vão tentando traçar o perfil religioso no Brasil, né? Católico, evangélico, espírita, e eles vão analisando quais desses perfis têm mais frequência em culto, tem mais leitura bíblica. E, do geral, os evangélicos são os que estão um pouco melhor. Mas dentro desses que estão um pouco melhor, o número é muito aquém, é um percentual muito baixo. Quando leem, não leem com frequência. E o menor número ainda que lê com frequência, às vezes não lê o todo. Nunca leu a Bíblia toda. Imagina você pega um livro, qualquer livro, e a sua vida depende daquele livro. Você iria ler cada dia um pedacinho daquele livro para não entender o livro todo, a ideia do autor? A mesma coisa, gente. Aqui é a palavra de Deus. Se a gente não lê a Bíblia toda e não lê com frequência, a gente não entende o que Deus quer para nós. É algo muito simples. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Não adianta ter finança e saúde se a gente vai para o inferno, se a gente não conhece a Deus. Vamos colocar num nível mais leve. A gente pode até ser salvo, mas a gente não conhece, não vai viver na plenitude que Deus tem para nós. Isso é um problema. Então, cristãos cada vez mais superficiais, isso é muito problemático. Isso é o prato cheio para o anticristo, né? Porque vai enganar muita gente. Um prato cheio para o anticristo. Espiritualidade medíocre é um prato cheio para o anticristo. E saúde, gente, o David me mandou um vídeo esses dias de um médico. E ele falou assim, olha, eu recebi um pai uma vez, e o pai falou comigo assim, olha, eu faço tudo pelos meus filhos, eu dou a minha vida por eles, eu trabalho igual um doido, eu dou melhor escola, eu dou toda a estrutura que eles podem. E aí o médico, muito sábio, virou para ele assim, você faz tudo mesmo pelos seus filhos? Faço. Então, por que você não é saudável por eles? Olha o seu nível físico, olha o seu estado físico. Quantas vezes eu tenho que te atender aqui? Como está a sua alma? Você está capengando. Olha os seus níveis de colesterol. Olha, você não tem energia para nada.
Você faz tudo mesmo? E será que é para os filhos mesmo? Pode deixar eles órfãos a qualquer momento. Que amor é esse? Isso já é estatístico, né, Santo? Dizem que as crianças, quando crescem, quando perguntam a essas pessoas o que mais marcou na vida deles, não é a estrutura física que eles tinham, o melhor casa, o melhor brinquedo, são o tempo com os pais, alguma coisa afetiva. Não é isso que marca, não é estrutura que marca uma criança, é a nossa presença. E que é coisa mais importante do que a gente ter disposição para estar com eles? Nossa, essa pergunta do médico, falei, uau, por que você não fica saudável por eles? Algo muito simples, né? Muito mais fácil, inclusive. Então, meus irmãos, temos que ter essa saúde integral, inclusive nas nossas finanças, né? Temos batido nessa tecla desde o ano passado e esse ano nós queremos progredir mais nessa área. Sairmos de uma realidade de escassez, de problemas, de dívidas, de estar enrolado com as coisas desse mundo. Entrarmos numa nova realidade. Então a gente tem que trabalhar duro. Temos que investir em generosidade. Porque essas são as duas regras para uma saúde financeira: trabalho e generosidade. Em todas as áreas. Aí sim, nós vamos ter uma finança organizada, vamos ter um corpo saudável e uma espiritualidade saudável. Aí sim, nós vamos ter uma saúde integral. Não é um banco, né, como o David fala. Imagina um banco que tem um pé mais curto que outro. Fica desajustado. Nós temos que ser pessoas inteiras. E aí eu queria fechar com uma frase do Luiz Felipe Pondé. Olha só, fechar com uma frase de um ateu, hein? Fechar o culto com a frase de um ateu. A força que ele faz para falar que é ateu, fala que não é... Suspeita, né? É o ateu mais cristão que eu já vi, né? Ele disse o seguinte, gente, existe coisa mais importante para fazer do que ser feliz. Leve isso para a sua vida. Enquanto você estiver colocando energia da sua vida, a pulsão do seu acordar, a ser feliz, você é o mais infeliz de todos os homens. Por quê? Felicidade é um estado de alma. E quando nós recebemos a Cristo, nós já recebemos a vida. A vida já está ganha. O que vier é lucro. Nós viemos nus e voltaremos nus. O que vier é lucro. Então empenhe, busque a santidade. E assim você será feliz e próspero. Com santidade, nós seremos felizes, macários e prósperos em tudo, gente. Não vamos ter necessidade e falta de nada. Essa, assim, é um resumo da prosperidade. É um resumo do que é uma vida próspera, sem necessidades. Busque a santidade. E aí você será feliz. Porque você vai saber de onde veio, por que está aqui, para onde vai. E as circunstâncias, mesmo estando triste, mesmo não tendo prazeres, você será feliz. E nessa condição, você terá uma vida organizada e você será próspero. Você trabalhará, você terá generosidade, você não vai ter necessidade, você vai se desenrolar com as coisas desse mundo para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer de forma muito mais plena. Você vai poder correr e não ficar caminhando, mancando nessa vida, pelo amor de Deus. Deus está nos chamando para correr. Os dias são maus, a gente tem que remir o tempo. E às vezes a gente está embolado com essas coisas do mundo e isso tem nos feito caminhar, mancando ainda. E tendo que parar para curar as feridas da vida, e aí a gente respira um pouco mais, e Deus tem nos chamado para uma realidade de correr, de agilizar, de acelerar a sua vinda, trazer o reino de Deus para essa terra. Mostrar para as pessoas que existe um reino eterno que está chegando através de todas as áreas da nossa vida. Então, meus irmãos, sofrimento. José sofreu. Isso mostra que o sentido da vida não é ser feliz, mas ser fiel. Ele tinha santidade. A santidade a tal ponto que o colocava em perigo. E por último,
ele prosperava em tudo que ele fazia. Essa era a vontade de Deus para José. E oramos para que isso seja a vontade de Deus para a nossa vida. Eu queria te convidar para orar. Fique de pé no seu lugar. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a olhar para esses homens e fazerem deles os nossos heróis. Não no sentido de idolatria, mas para que a gente se inspire nesses homens, Pai. Quantos falsos heróis nós temos adorado na nossa geração, quantas falsas referências nós temos tido, mas nós temos homens que foram fiéis até a morte. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a entrar no centro da Tua vontade, como foi na vida desses nossos irmãos, a encarar o sofrimento de uma outra forma, a ressignificar o sofrimento, a tirar algo bom do sofrimento e fazer com que o Senhor seja glorificado com as coisas que sofremos, para que possamos consolar outros, como a sua palavra diz, que nós sofremos para aprendermos e consolar outros. Nos ajuda, Pai, a ter a sabedoria e a maturidade de pegar esse sofrimento e colocar ele para a sua glória. Tirar o que tem que ser tirado de lições desse sofrimento que temos passado e colocar a sua glória acima de tudo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter uma vida de santidade, a tal ponto que se a lógica for invertida, nós seremos condenados pela nossa justiça. Nos ajuda a ter uma santidade nesse nível, Pai. E por último, prospere a nossa vida. Prospere todas as áreas da nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções. Prospere as nossas finanças, para que a nossa igreja e todos os cristãos ao redor do mundo consigam expressar sua glória através das finanças, inclusive. Prospere a nossa saúde, Pai. Nos livra dessa vida de doença, de enfermidades, de desânimo, de falta de energia para viver. Se nós vivemos para algo tão grande, precisamos de energia para viver, Pai. E o exercício pode nos dar isso. E uma vida saudável pode nos dar isso. Alimentar corretamente pode nos dar mais força para glorificar o Seu nome. Então nos ajuda a ser prósperos na nossa saúde, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, nós te pedimos e glorificamos o Teu nome pela exemplar vida de José para nós. Obrigado por homens tão fiéis que nos edificam até hoje, depois de milênios, a nos ajudar a se aproximar mais de Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos?